Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal de divulgação jurídica em propriedade intelectual e liberdade de expressão. Meu nome é Luciana Schnesch, eu sou advogada especialista em propriedade intelectual e liberdade de expressão, e o vídeo de hoje é sobre o pronunciamento do chanceler Friedrich Merz da Alemanha, sobre a COP30. Antes de começar, eu preciso agradecer todo mundo que assistiu meu último vídeo, curtiu, compartilhou, comentou, colocou seu joinha, se inscreveu no canal, apertou o sininho. E eu queria reiterar esse pedido, se vocês puderem, dar essa força para mim, para o canal deslanchar e continuar se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, apertando o sininho, comentando e compartilhando aquilo que vocês pensam. É muito legal. Eu vou continuar agradecendo em todos os vídeos. Então vamos ao caso. O chanceler Friedrich Merz esteve na COP30 na última semana. E no dia 13/11, que foi quinta-feira passada, ele esteve na Câmara do Comércio no Parlamento. E ele deu a seguinte declaração. Vou ler para vocês. Abre aspas. Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada. Quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos. Complicado, né? A gente fica meio que sem palavra. E, o Merz não é a faca mais afiada no faqueiro no que diz respeito à diplomacia. Para vocês terem uma ideia das coisas que o Merz fala, eu vou ler uma outra declaração que ele deu, muito problemática aqui na Alemanha, há umas 3 semanas atrás. Nós estamos na metade de novembro, foi final de outubro. Abre aspas. Mas é claro que ainda temos esse problema na paisagem urbana, e é por isso que o ministro do Interior está ocupado possibilitando deportações e as realizando em larga escala. Fecha aspas. Quando ele deu essa declaração, o jornalista falou: o que o senhor quer dizer com isso, né? O que a gente deve entender disso? Ele falou: eu não sei se você tem filhos ou filhas, mas se você tiver, pergunte às suas filhas. Essa última frase dele, pergunte às suas filhas, isso daí repercutiu muito mal. Teve Teve inclusive uma manifestação de correligionários do partido dele, assim como de toda a sociedade. A sociedade continua se manifestando. No Instagram tem uma página chamada Filhas contra Merz, justamente por ele ter dito, pergunte às suas filhas. As mulheres estão convocando uma greve só de mulheres contra o Merz, no dia 9 de março do ano que vem. Então, assim, a chapa aqui tá quente. E eu falo aqui porque eu moro na Alemanha. Então, eu vejo isso mais de perto, né? Isso para mim é mais gritante. Agora, vamos analisar essa história por partes. Em primeiro lugar, com relação à liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito, mas não existe nenhum direito absoluto. Nenhum. Bom, uma vez que nenhum direito é absoluto, a gente tem que pensar quem é o emissor. Quando a lei foi feita para todos, e o Sr. Merz se inclui em todos. Eu tenho o direito de dar minha opinião, você tem o direito de dar a sua, a gente não precisa concordar, mas a gente tem que ser respeitoso, ficar no limite da opinião, não extrapolar esse limite, não ofender ninguém, enfim, é isso. Essa é a regra para qualquer pessoa. Acontece que
Quando você é um chefe de Estado, você é um chefe de governo, que é o caso do Sr. Merz, quando você é um político, quando você está numa comissão internacional, quando você é um diretor de uma empresa, a sua liberdade de expressão é limitada. Óbvio. Por quê? Porque o que vale nessas relações é a diplomacia. Então, o Sr. Merz, sentado num bar com os amigos dele, poderia falar o que ele quisesse. Mas ele não pode subir num púlpito do parlamento, da Câmara de Comércio, seja lá do que for, e publicamente falar uma coisa dessa, porque isso gera incidentes diplomáticos. Eu já ouvi de tudo, eu já ouvi comentaristas no Brasil dizendo que ele valorizou a Alemanha, eu já ouvi gente dizendo que ele desancou o Brasil. Eu pessoalmente acho que ele foi muito pouco diplomático no que ele falou. Ele pode não ter gostado, ele pode ter achado o evento uma porcaria, não tem problema nenhum. Mas ele tem ferramentas diplomáticas para fazer isso, que não uma manifestação. A questão que fica aqui é a seguinte: até onde vai a liberdade de expressão de um chefe de Estado, de um chefe de governo, de uma autoridade qualquer? Vai no limite do poder que ele tem. Um chanceler está representando essa população. E isso nos leva a uma outra coisa. A gente que escuta isso como brasileiro, claro que a gente ficou constrangido, né, com uma coisa dessa. Mas a gente também não pode sair por aí dizendo todo alemão é assim, porque todo alemão... Não é verdade. As pessoas que estão aqui não estão de acordo com uma situação dessa. As pessoas estão envergonhadas, estão ofendidas com o que ele falou. Os próprios alemães. Então, você também não generalize, porque não é verdade, tá? Isso daí é a opinião dele, talvez dos jornalistas, mas quem manifestou foi ele, a responsabilidade é dele. O fato dele não ser a faca mais afiada do faqueiro no que diz respeito à diplomacia só faz com que a opinião dele tenha um peso muito menor. E a gente também tem esse problema no Brasil. Os nossos políticos também falham muito no quesito diplomacia. A gente já viu presidentes ofendendo chefes de governo, chefes de Estado, enfim, de outros países. E a gente fingiu que não viu, né? Deitou e se fez de morto. É mais ou menos o que está sendo feito, né? E ele não vai se retratar. Eu garanto para você que ele não vai se retratar, tá? Então, a minha opinião é, ele como pessoa física, como CPF, tem todo o direito de falar. Mas ele não pode falar como chefe de governo que ele não pode subir num púlpito e falar o que ele quer. Existem relações muito mais delicadas. Vamos para um outro aspecto. A COP. Eu não fui, e do que eu tenho visto, o evento em si tem sido duramente criticado por muitas pessoas. E eu não estou passando pano pro Merz dizendo que ele pode falar porque o evento é uma porcaria. Você é convidado para um lugar, para um evento, para qualquer coisa, e você, como pessoa física, já não devia sair de lá falando mal do evento. Em fazendo, faça em petit comité, né? Não é assim? Assim, só para aquele grupinho, para não sair dali. Mas não faça, entendeu? Porque falta de educação, no mínimo. Então, ele foi mal educado. É isso que eu quero dizer. Agora, a gente tem que fazer autocrítica. O evento foi legal? A gente deu condição para as pessoas? Tinha infraestrutura? E eu não estou dizendo que Belém não fez sua parte. Longe de mim falar isso. Eu acho que só não é perfeito, não é pela falta de esforço do pessoal de Belém. Eu acho que é falta de suporte. Por eles teriam feito o mundo. Eu tenho
absoluta certeza. Se não foi feito, é porque não tinha dinheiro, não tinha outros recursos, mão de obra, não tinha projeto, não tinha... O evento foi mal organizado, até onde eu entendi, porque eu não estive lá. Isso tem a ver com as coisas que eu tô ouvindo, embora o presidente e sua consorte tenha dito que isso não é verdade. A gente tem que pontuar, né, em nome da verdade dos fatos. Eu tô falando de um lado, tenho que falar do outro, mas como eu não estive, eu não sei dizer, né, é difícil a gente opinar. E talvez o senhor Merz tenha enfrentado dificuldades, enfrentado algumas agruras, que ele poderia ter resolvido isso diplomaticamente, politicamente, sem precisar vir a público. Então, assim, que o senhor Merz errou, e errou feio diplomaticamente. Como liberdade de expressão, dentro da casa dele, entre os amigos dele, ele poderia ter dito o que ele quisesse, mais uma vez, reforçando. E não importa se eu concordo com isso ou não. Eu não estava lá, eu não vi, eu não posso opinar sobre a impressão dele. Foi muito desagradável, é sempre muito desagradável. É óbvio que ninguém gosta de ser criticado, mas eu acho que a gente tem que, sem amores, sem ódio, sem humores, como eles diziam antigamente, a gente tem que olhar e fazer autocrítica a respeito do evento. A gente tem que entender o que ele está falando e tentar melhorar com isso. Ninguém é perfeito e tá tudo bem, só não pode levar pro coração, só não dá para dizer que todos os alemães pensam isso, porque isso não é verdade, isso é a opinião do senhor Merz, né? E nem todos os alemães pensam assim e agem assim, e no dia a dia hostilizam os brasileiros, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Eu espero que você deixe o seu comentário, mesmo que não vá na minha linha de pensamento, não tem problema nenhum. Eu só vou pedir que você seja respeitoso, porque o debate, a democracia está baseada no respeito comum, tá bom? E até o próximo vídeo.